Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Fono Compass Podcast. E hoje o tema é muito interessante: inteligência artificial e fonoaudiologia. Temos o prazer de ter dois convidados maravilhosos. Rafaela Heck, que é fonoaudióloga. Ela tem mestrado e doutorado em odontologia e pós-doutorado em odontologia. É professora na UFSPA, no departamento de fonoaudiologia, minha colega querida. E também professora nos programas de pós-graduação da UFSPA e da URGS. E aí eu quero, Rafa, que tu rapidamente me diga sobre o que é a DigDiz, que tu diz que é a fundadora dessa DigDiz. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A DigDiz é uma ideia, um planejamento. A gente inicia com um projeto de pesquisa que é usando a inteligência artificial para o apoio ao diagnóstico da disfagia orofaríngea, ou seja, todas as dificuldades que as pessoas têm para engolir os alimentos. E a nossa ideia é a criação de uma startup e, então, inserir-se além da pesquisa no mundo dos negócios. Perfeito, obrigada. E também temos o querido Silvio Gazella, graduado em informática pela PUC, mestrado e doutorado em ciência da computação, fez doutorado sanduíche na Universidade de Alberta, no Canadá, é professor na UFSPA e professor também nos programas de pós-graduação da UFSPA e da URGS. É isso, Silvio, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Então, hoje nós temos esse bate-papo muito legal sobre inteligência artificial, porque a gente não vai poder fugir dela. Mas antes, a gente quer agradecer a BrainFresh, que é a nossa patrocinadora, que é um site muito, muito bacana para quem é fonoaudiólogo clínico. Então, o fonoaudiólogo entra no site, escolhe o tipo de jogo que quer com seu paciente, escolhe também o tipo de fonema, tem vários filtros lá que ele pode escolher e pode acompanhar o progresso. Se vocês querem conhecer, e eu sugiro que sim, entrem no site da BrainFresh. E nós, da Fono Compass, temos um cupom de desconto que vai estar aparecendo na tela. E antes que eu esqueça, toda a descrição dos nossos convidados, meios de contato, estarão na descrição deste vídeo. Nós, da Fono Compass, somos um podcast de fonoaudiólogos para fonoaudiólogos. Compass, em alemão, quer dizer, que é uma palavra de origem alemã, quer dizer bússola, direção. Então, vamos pensar hoje sobre essa inovação da inteligência artificial, em que direção a gente vai caminhar. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Ribas, fonoaudióloga, mestre e doutora em linguística aplicada, professora na UFSPA e fonoaudióloga clínica na Clínica da Linguagem. Ao meu lado, Ananda Ramos Pereira, fonoaudióloga, mestre em linguística aplicada, doutoranda em ciências da reabilitação e fonoaudióloga também na Clínica da Linguagem. Vamos bater, então, um papo super legal sobre inteligência artificial? Vamos. Bora. Bora. Por favor, me expliquem o que é inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Eu acho que a gente pode voltar ao que é o início, né? Quando surgiu isso. Então, se a gente pensar um pouquinho da origem, lá pelos anos 50, onde nós tínhamos uns recursos computacionais não tão interessantes, digamos, né? Sem grande competência computacional, surge a ideia de: temos problemas complexos, será que a máquina conseguiria resolvê-los de uma forma que, se eu comparasse a uma solução humana, ele chamaria de inteligente? Né? Então, conseguir replicar um comportamento, tentar resolver dessa forma. Esse conceito, ele veio evoluindo durante muitas décadas, né? Eu falei anos 50, nós estamos em 2026, imagine o tempo que nós temos aí de uma evolução, que muitas propostas de solução foram sendo feitas na academia, teóricas também, só que não tinha como nós colocarmos em prática efetivamente, porque tínhamos limitações, né, computacionais para isso. No momento que a nossa, digamos assim, a nossa base computacional, nossos recursos avançam, eu consigo colocar essa teoria em prática. Então, hoje eu vejo uma inteligência artificial que antes era assim, eu tinha que acessá-la para utilizar, ela está me acessando continuamente, digamos, utilizando meus dados, utilizando o que eu estou apresentando para essa entidade, eu vou chamar assim, né? Para esse agente. Então, eu posso entender a inteligência artificial como sendo um agente que está em todo o ambiente observando, que está interagindo, agindo, né? E está apresentando algum apoio a uma tomada de decisão.
Certo. Então, quando eu estou utilizando ele, por exemplo, numa rede social, estou ali Uhum. utilizando, mesmo que eu não perceba, ele está gerando algum conteúdo que apoia uma decisão minha. A decisão pode ser eu clicar em alguma outra coisa, eu seguir um caminhamento que eu não tinha percebido, e ela está Uhum. me apoiando nesses processos. Então, eu diria assim, bem resumidamente, que Certo. isso é inteligência artificial. Perfeito. Então, é uma entidade Eu vou chamar quase de um oráculo. onipresente. Quase um oráculo, né? As pessoas vão falar com ela. Eu vejo as pessoas dizendo, quem é ela, né? Parece que é o filme aquele antigo que tinha, né? Que se conversava e a pessoa se apaixonou pelo personagem que estava no celular, né? Conversando. Acaba sendo um oráculo, né? Uhum. Hoje vocês veem que a gente está utilizando muitas soluções dos large language models, os modelos grandes de linguagem, né? Uhum. Falando da linguagem, Uhum. que as pessoas ficam conversando, trocando informações, trocando confidências como se fosse uma outra pessoa. E Sim. nada mais é do que um conjunto de algoritmos extremamente interessantes gerando conteúdo com base no que tu está entrando. Uhum. E se cria uma conversação. Então é realmente quase um oráculo, né? Eu Perfeito. vou lá perguntar, eu vou lá consultar. Então, não sei quanto a vocês, mas eu tenho tanto colegas como alunos que me dizem assim, todo dia eu converso com a IA. Uhum. A pergunta é, quem é essa IA? Onde que Sim. ela está? Tu conversa por quê? O que que ela gera para você que faz que você invista o seu tempo do Uhum. teu dia para essa interação, né? Eu acho que são questões a pensarmos também, até uma questão cultural e sociedade. Verdade. Uhum. Perfeito. E na saúde? Aonde a IA está? Especificamente na fonoaudiologia. Onde que a IA está? Eu ousaria te dizer que ela está em todas as áreas da fonoaudiologia. Não tem como pensar em algo que ela não esteja. A gente vê, eu acho que uma das primeiras áreas foi a da audição. Certo. As empresas de aparelho auditivo investindo muito, né, nas Uhum. próteses de amplificação com o uso da IA. Então, a IA reconhecendo o ambiente, a IA se programando sozinha. Então, é um pouco assustador, né, porque a gente tem essa venda, né, do Uhum. uso da IA que acaba chegando nas empresas de aparelho auditivo e esse fonoaudiólogo recebendo o produto, né, Uhum. de aparelhos que usam a IA. E isso está acontecendo, ou seja, se você for qualquer empresa hoje, eles vão ter os aparelhos auditivos que têm a IA, assim, né? E para diferentes ajustes. Então, isso é o que a gente tem mais no dia a dia e já está acontecendo. E as pessoas, inclusive, chegam já, ai, quero comprar o aparelho que eu vi que tem IA, né? Ou não, né? Dependendo de como a pessoa se sente quanto a essa questão da tecnologia. Mas nas outras áreas, a gente já tem reconhecimento de linguagem. Então, a gente tem. Aí a gente está falando mais de estudos. Uhum. Ainda não consigo ver o fonoaudiólogo utilizando na prática clínica. A gente tem pesquisas, avanços importantes que mostram até mesmo esse reconhecimento de trocas na fala, não só trocas na fala, mas também ausências, repetições, até mesmo para identificação, por exemplo, de uma demência, identificação Sim. de um Alzheimer. Na linguagem infantil, a gente já tem também algum uso da inteligência artificial. Na área de motricidade, tem muito, porque o que a IA precisa? Ela precisa de dados, e esses dados vão trabalhar com padrões, identificar padrões. Então, fotos, vídeos, áudios, não tem para apneia do sono, tem para identificação do tônus muscular, movimento de língua, disfunção temporomandibular. Tem muita coisa na área da MO. Uhum. Tá emergindo também na área da deglutição. Então, tanto para o rastreio de possíveis alterações, como de avaliações clínicas, Uhum. né? Que nem a gente vem estudando, né? Desde 2020, os sons da deglutição, a gente vem treinando um algoritmo para ele nos apoiar, dizendo: olha, esse indivíduo tem uma aspiração, esse indivíduo tem uma disfagia moderada severa, né? Então, o apoio ao fonoaudiólogo. Uhum. E assim segue nas demais áreas.
ousaria dizer que ainda estamos engatinhando quanto a isso. Sim. Mas a gente fica nessa preocupação que o mercado vem, né? E vem? E vem com tudo. Sim. No último congresso de fono eu fiquei bastante... Qual a palavra? Qual é a palavra? Impactada. Boa, impactada é uma boa Certo. palavra. Por ver já algumas pessoas vendendo soluções com o uso de IA. Tá. E aí, quando você começa a fazer um questionamento sobre segurança de dados, entendimento maior sobre como o que elas estão vendendo para os fonoaudiólogos, já tinha uma lista de espera, por exemplo, para uma das soluções, vê que não se tem um conhecimento aprofundado e que talvez tenha um risco bastante grande de vazamento de dados, né? Então eu fico com o coração assim, eu entro um pouco apavorada o quanto a gente está preparados para isso. Sim. Rafa, e assim, ó, tô falando sobre isso, né? Quais seriam os cuidados em relação a esses dados que esses aplicativos, como é que eu posso dizer? Essa entidade deveria... Essas soluções. Essas soluções precisam, assim, cuidar. A questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. Toda vez que se eu colocar na internet dados do meu paciente, Sim. isso vai ficar salvo em algum lugar Uhum. e alguém pode ter acesso. Certo. Se eu botar um exame, se eu botar todas as informações do meu paciente no chat GPT, por exemplo, Uhum. eu estou divulgando Esses- para o mundo esses dados. Uhum. E aí, se houver um vazamento, bom, pessoas podem, Uhum. Uhum. né? E a gente tem toda uma quebra de confidencialidade. Entendi. E, Rafa, voltando assim, ó, tu falaste, então, que são soluções que já estão acontecendo na fonoaudiologia e que a gente está engatinhando. Em termos de Brasil ou em termos de mundo? Pensando em fonoaudiologia. Em termos de mundo. De mundo? De mundo. Então, tem muito ainda a caminhar. Muito a caminhar. Perfeito. E a aplicabilidade clínica ainda, então, ela precisa ser muito cautelosa. Totalmente. Os estudos, eles são, em sua maioria, treinamento. A gente ainda não tem uma validação, Uhum. né? Então, a gente está fazendo algoritmos cada vez mais capazes de apoiar a nossa decisão. A gente vai aumentando os dados, vai usando cada vez redes mais profundas, melhorando o desempenho. A acurácia deles é muito boa, mas a gente não pegou isso e testou ainda na prática clínica. Certo. Posso contribuir? Claro, por favor. Deve. Deixa eu trazer tudo o que a Rafaela falou, extremamente bem colocado, que o que nós estamos hoje fazendo, né? Uhum. A IA ela surge primeiramente da parte que eu modelava o conhecimento humano para que ela funcionasse. Uhum. Modelar o conhecimento humano é eu pegar o que eu tenho dos guidelines, o que eu tenho já de fatos publicados, e ali eu modelo regras, né? E o que a IA fazia nessas soluções? Ela trabalhava com conhecimento modelado, então havia uma segurança, porque eu tinha isso modelado, ela seguia aquilo que eu tinha passado para ela. Hoje, como nós temos uma quantidade de dados muito disponível e interessante, que nós os coletamos frequentemente, então as imagens, né, do paciente, Uhum. a voz, né, a fala para análise, dados estruturados desse paciente, etc., eu consigo pegar esses algoritmos e desenvolver modelos de aprendizado que vão apresentar um comportamento a partir do que ele aprendeu dos dados. Se ele aprendeu algo errado dos dados, ele vai repercutir o que ele aprendeu errado dos dados. Então, aí é uma intervenção humana de perceber aonde há equívocos também naquele aprendizado, o que não acontecia numa modelagem de conhecimento, digamos, estruturada a partir de fatos. Uhum. Tá? O que acontece com isso que a Rafaela também falou? Há uma insegurança, há uma pressa muito grande de colocar soluções no mercado, óbvio, nós estamos vivendo um hype, um momento muito propício para isso. Uhum. Mas até tu levar isso para a prática clínica validada, Uhum. verificar se aquilo realmente é seguro e se as saídas realmente estão alinhadas até com padrões ouros que eu tenho, etc., leva tempo. Sim. E o tempo é um pouco inimigo, digamos, da comercialização. Uhum. Então, acontece isso naturalmente. Então, esse impacto, acho que a Rafaela falou, eu também vejo em várias outras áreas, que eu vejo chegando soluções mirabolantes, interessantes,
E há, claro, no profissional, nossa, como eu acho interessante isso e gostaria de testar. Uhum. Mas o testar isso já foi validado, isso já foi levado a uma realidade, o mundo real, né? Não só com dados que eu utilizei do mundo real, mas que talvez tivesse alguma questão de equívoco, etc. Uhum. Então, essa análise ela ainda tem que ser feita com mais cuidado para que tudo isso chegue com segurança ao nosso paciente, né? E ao profissional da saúde. Imagina, o profissional da saúde também está sofrendo um overload, uma sobrecarga de informação com a chegada de tudo isso. Uhum. Eu vejo vários profissionais que se mostram muito entusiasmados, mas um pouco reticente, porque surgem soluções do tipo, olha, se eu inserir isso na minha clínica, Aham. no meu local, eu vou ter mais tempo livre. É o grande que eu vejo chamada, você vai ter mais produtividade e mais tempo livre. Uhum. Começamos a conversar sobre isso. O que é o tempo livre? É o tempo que tu vai incluir novos pacientes para poder atender que estavam, né, esperando um atendimento e assim por diante. Uhum. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Às vezes a coisa é muito sedutora, digamos, como solução, Uhum. mas será que ela realmente está exercendo aquilo que está sendo prometido? É essa análise, eu acho que a gente tem que fazer um pouco. Mas é Perfeito. extremamente promissor. Promissor, Sim, muito. Isso, Com certeza. exato. Promissor. Não É podemos... muito promissor. Então, assim, ó, pensando no que vocês estão falando, né? Então, essas soluções, elas vão mudar essa prática fonoaudiológica, né? Com certeza. E vocês já levantaram um alerta para que os fonoaudiólogos cuidem, né, de algumas questões, que não existe solução mágica para problemas, soluções simples para problemas complexos. Perfeito, perfeito. O que mais vocês entendem que mudaria na clínica fonoaudiológica? Eu acho que essa otimização do tempo, vai ser algo importante, né? O fonoaudiólogo tem muitas demandas das suas avaliações. Elas, né? Se pensar na linguagem, a gente, infantil, por exemplo, transcrição, identificação. Então, a gente tendo um apoio, um direcionamento, né? Facilita, fazendo muitas vezes, não só na linguagem, mas em todas as outras áreas, um trabalho mais braçal, vamos dizer assim, ou seriado, que ele vai poder te trazer resultados, vai poder te apontar. Mas não só isso. Muitas lacunas, eu vou trazer o exemplo da deglutição. O que a gente tem percebido? A gente faz avaliação clínica. Então, por exemplo, eu faço avaliação clínica e depois tem a videofluoroscopia cegada. Às vezes eu digo que a pessoa tem uma deglutição funcional, e ela vai lá, faz a vídeo e tem uma penetração, tem uma disfagia discreta. Sim. Às vezes eu acho que tem uma disfagia e a pessoa não tem nada. Então, acho que o que é promissor, é claro, que é otimização de tempo, organização, né? A gente vê como isso é bom, mas o grande lance são situações muito sutis que tu precisa de uma grande experiência, uma grande formação, ou casos muito complexos que talvez tu não tenha tanta certeza. E aí, por exemplo, tu vai qualificar muito os teus resultados. Sim. Eu vejo isso como muito promissor. Sim. Mas com cuidado de o profissional não perder o raciocínio clínico. Ele não pode. Pra essa essa sutileza. independência, né? Exato, porque assim, Perfeito. o grande lance é: eu detenho o poder. Ela não vem para me substituir, ela vem só para me apoiar. Então eu vou ter como se fosse uma colinha ali, né? Entendi. Mas tu tem que pensar se ela tá certa. É isso, a gente vê até no ensino, né? Os alunos, a gente fica pensando assim, que hoje em dia existe uma dependência, parece, da inteligência artificial. E como é que vai ser a formação, né? Outro assunto muito importante, né? Mas vamos tentar pensar pelo copo meio cheio, né? E tentar pensar em... Porque a gente está diagnosticando aqui em algumas soluções para isso, né? Então, o interessante é que os currículos na formação do fonoaudiólogo incluísse de forma pesada Transversal ali, né? Bem... o conhecimento sobre inteligência artificial. Sim, porque a gente precisa fazer um letramento. Perfeito. Porque vão chegar, olha, essa minha solução faz isso, isso, aquilo. Tá, daí eu vou perguntar, mas como que tu fez isso? A pessoa pode me explicar, mas eu preciso saber
minimamente o que ela fez. Eu não preciso fazer toda a programação, longe disso. Mas eu preciso entender o que é um machine learning, o que é um deep learning, o que é uma rede neural convolucional. Eu preciso entender um pouco de acurácia, algumas métricas. Sim. Porque eu tenho que também pensar nos dados de entrada, né? Isso que o Silvio falou. A qualificação desses dados. Tem alguns estudos que, às vezes, a partir do rastreio, já dão um diagnóstico e aí treinar os seus algoritmos. Então, eu tenho que entender desde o processo de que dados são esses, se eles são confiáveis, como que foi esse processo de treinamento minimamente. Acho que a gente precisa se letrar quanto a isso. E, Silvio, é possível aqui no nosso bate-papo tu resumidamente explicar isso que a Rafa falou, dessas diferenças? Tudo isso é complicado no tempo, mas eu gostaria só de contribuir com uma fala da Rafaela, que é o uso, né, dessas soluções nas práticas de vocês, né, na prática da Fono. Então, o que a gente tem que entender, e que tanto o profissional como o aluno que está em formação tem que entender, é uma inteligência artificial. Se ela é artificial, o termo já diz. A inteligência natural é nossa. Certo. Né? Quem aprendeu aqueles conceitos, quem tem toda a responsabilidade sobre decisões da prática clínica é o profissional, não a ferramenta. Então, não adianta eu sentir que é muito oportuno eu descrever um case num prompt, por exemplo, e vem uma solução para mim e eu colocar em prática. Não, tem todo quesitos da qualidade daquilo e do meu conhecimento pessoal, meu empírico vivenciado, né, para que eu ponha em ação. Então, essa é a primeira ponta, né, separar as coisas. Eu vejo essas soluções de IA, os modelos hoje, na prática, na saúde, muito úteis em prognóstico e predição de perdas de habilidades, né, doenças que vão evoluir, etc., para que até eu faça uma triagem. Não tenho recurso para tudo, então quem tem mais emergência agora de uma intervenção, vou chamar assim, e outros que não precisam tanto. E como a Rafaela falou, às vezes a gente tem, vocês que são da saúde mesmo, tem uma perspectiva daquilo, mas quando eu uso os modelos bem treinados, eles me mostram um pouco diferente, me ajudam em raciocínio mais aprofundado, eles vão me complementar isso. Né? Então, esse entendimento é muito importante. Entender o quê? Se eu estou trabalhando com treinamento de um modelo, o termo já diz. O que eu trouxer para treino como dado, seja sons, seja imagem, seja texto, isso tem que estar qualificado. Então, é como eu faço, digamos assim, com o estagiário. Eu converso com meus alunos nesses termos. O estagiário chega com conhecimento muito básico. O teu modelo pode estar pré-treinado muito básico. Se eu não decidir os conteúdos de qualidade para expor nesse treino, digamos, o estagiário vai começar a ser recorrente em erro. Daí as minhas métricas vão mostrar, você não está fazendo corretamente, está gerando mais equívocos que acertos. Eu preciso de novos cases de exemplo para que ele entenda. É a mesma coisa dos algoritmos para criar os modelos. Qualidade desses dados. E o que a gente tem que pensar é que nada é magia, né, gente? É tudo tecnologia, como se dizia no passado. Qualificação de dados. Isso leva um tempo enorme. Então, quando o pessoal diz assim, conseguiu um modelo com grande nível de acertos, quer dizer que tu teve uma pré-qualificação desses dados muito grande. E isso leva muito tempo. Isso é um trabalho enorme que não é falado, às vezes não é dito. Perfeito? Sim. Então, quando eu vou dizer assim, eu vou treinar um modelo utilizando o aprendizado de máquina, é isso que eu estou fazendo. Estou pegando dados, do tipo de dado, até multimodal, né, tipos de dados, estou colocando nesses algoritmos, de acordo com a arquitetura que eu estou trabalhando, vou treinar e vou verificar. Você aprendeu ou não aprendeu? Acerto o erro, eu vou tentando melhorar. Eu vou tentando que ele vá convergindo, isso leva um tempão. Inclusive, algumas inserções, esses conteúdos todos, pode fazer com que ele se perca, né? Que ele cria um modelo que está extremamente engessado, ele só reconhece pacientes com esse problema e todos os outros ele não consegue perceber. Certo. Então, isso são questões que a gente tem que levar para o estudante e o profissional, aí eu incluo a educação permanente do profissional, porque, de novo, há uma sobrecarga de informações e tecnologias que vão surgindo, que eu vejo o profissional já esgotado. Para onde eu olho? O que eu tenho que aprender disso tudo? Né? Então, entendo assim, o letramento, o conhecimento é muito importante, e aí para todos, a gente que está começando, falaste da formação do aluno. Eu vejo alunos do primeiro semestre que já chegam com esse comportamento, vou chamar assim de um comportamento, que é uma dependência dessas tecnologias. Sim. Em vez de chamar o professor, o monitor, eu ouço o grupo deles, jovens, falando, vamos perguntar para a IA.
Eu perguntei, quem sabe, se eu pergunto para a IA aqui natural, né? Que sou eu aqui, né? Quem tem, o professor que está aqui. Mas não, eles vão direto. Mas é um comportamento. Sim. Fazer que eles tenham entendimento que surge dali, que eles não têm competência ainda para avaliar o conteúdo gerado, eles não têm. Sim. Se surgir erro textual no meio, que vai surgir conceitual, eles acabam pegando aquilo como verdade, porque o texto vem muito bonito às vezes, né? Aquela alucinada bonita, né? Aquela escrita retórica bonita que vem e te entregam. Sim. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado em níveis, de novo. Educação, entendimento, cenários e consequências para você como profissional. Eu utilizar algo que encurta o meu tempo de processo, ou seja, otimiza, pode trazer uma consequência muito grande nas minhas competências e habilidades lá na frente. Então, entender isso. Será que isso que está encurtando o meu tempo na minha formação realmente está ajudando eu ter conhecimentos e competências e habilidades que eu vou precisar no mundo profissional real depois? É isso tudo que a gente tem que discutir. O que nós temos hoje são ações muito interessantes do governo. Então, nós temos do MEC lá o documento que veio, né, sobre o uso das IAs na resolução do CNPq. Perfeito. E do CNPq para pesquisa. Então, dando norte. Isso, algumas pessoas colocaram, então tentando engessar agora os usos. Não, é dar um norte na educação básica, nos níveis necessários. Senão, de novo, se eu não apontar um norte, a pessoa vai começar a usar da sua maneira. Não percebe que aquilo pode trazer consequências para a sua formação e atuação futura. Nós estamos vendo vários artigos sendo retratados, publicados por uso da IA e não ter sido declarado. Vocês entendem? Então, isso acaba impactando, de novo, o que era uma produtividade, um encurtamento de tempo trazendo consequências que tu vai ver mais à frente. Então, acho que essa discussão é muito oportuna. De novo, porque o cenário é muito sedutor. Eu chego nos congressos também, nos eventos de tecnologia, eu fico, gente, aquele robozinho, eu vi tão apaixonante, ele caminhando, né? Oferecendo coisas. Mas o que está por trás de tudo aquilo? Como é que aquilo ali vai poder ser utilizado efetivamente na minha área de atuação? Certo. Né? Então, necessariamente, o profissional que vai entrar em contato com uma solução, ele precisa saber alguma coisa. Certo. Mas ele precisa, então, estar letrado em relação a isso. Minimamente. O que você Ou fazer uma consultoria com alguém que entenda, né? Isso. Certo. Poderia, então... Perfeito. Conheço o professor Silvio, vou lá na UFX para marcar um café. Marca um café. Marca um café, né? Um cafezinho para pensar bem, junto. Para pensar junto, isso. né? Eu acho que também é sobre isso, assim. A gente não precisa saber de tudo. Acho que esse letramento, ele vem natural. A partir do momento que eu começo a conversar com o Silvio, eu já vou aprendendo, vou lendo sobre. Certo. Mas eu acho que essa tomada de decisão, ela também, daqui a pouco, eu vejo como talvez empresas de consultoria ou... a gente também tem que consultar os profissionais, né? Mas o alerta é, não compre uma solução ou não faça uma aderência a uma solução. Sem antes investigar. Sem antes investigar. Acho que a gente pode se colocar numa saia justa, não só de erros, como também das questões de confidencialidade, de vazamento. Isso é muito importante, né? Então, lembrar que sempre essas informações, elas podem estar sendo usadas por outros e tudo tudo é dado, né? Tudo é dado. Tudo é dado. E aí a gente pensa também em relação à pesquisa dentro da fonoaudiologia, né? Sim. Então, assim, se a gente tem que alimentar essa solução com dados, a gente precisa ainda ter muitos dados, né? Eu fico pensando na área de linguagem, na área de fala, para português brasileiro, né? Sim. A gente não tem ainda um arcabouço grande de dados para formatar um padrão e conseguir entender essas nuances, porque existe muita diferença individual, né? Existe. E aí a máquina, se for mal alimentada, não vai conseguir captar todas essas nuances. Perfeito. Eu gosto muito de um exemplo que é uma imagem que mostra assim o que é, por exemplo, o machine learning, né? Que seria o aprendizado da máquina. Aí você coloca a foto de um carro e aí ele começa assim reconhecer padrões. Então, por exemplo, tem rodas, tem janela, né? Tem as portas. Aí, lá ele vai fazendo vários reconhecimentos, poderia ser de diferentes formas matemáticas, para dizer se é um carro ou não é um carro, né? Se eu colocar outra imagem.
Se eu coloco um barco, Uhum. um avião, logo tu percebe Uhum. que é diferente. Agora, se eu colocar, né, assim, um ônibus, ou talvez colocar um caminhão, uma van, já não fica tão fácil, né, dele reconhecer que é um carro. Ele vai precisar ver muitas imagens para pegar Essas sutilezas, essas né? sutilezas, Porque né? existem Só muitos traços identificar semelhantes. se tem rodas não vai ser suficiente, Uhum. Certo. né? Então, Porque de repente ele não está conseguindo classificar, digamos assim, carro, ele está conseguindo entender o conceito veículo, né? Sim. Então, esses são os detalhes do aprendizado realmente, né? E quando, voltando, é muito importante isso que nós estamos falando do letrar, do fazer entender, da compreensão. Nem todos precisam estar profundamente entendedores dessa IA. Profundamente não precisa, mas é o mínimo. Se nós observarmos hoje, de novo, que eu não estou mais buscando ela está no dia a dia, no meu celular, né, na minha TV, em tudo que eu estou vivenciando ali, né, nossas coletas aqui constantes, né, com os nossos IoTs e assim por diante, eu tenho que entender um pouquinho dos riscos disso também. Sim. Então, nós temos, inclusive, populações que estão sendo expostas, né, da nossa sociedade, por exemplo, jovens, crianças, que nós estamos vendo o que aconteceu e o que foi feito em lei, e nós temos idosos utilizando-os com muita vontade, sem saber que ali existe exposição, sem saber que muitos teus dados eles estão fora da fronteira nacional, ou seja, estão fora, nós não temos mais como garantir que aqueles dados não estejam sendo utilizados para treinamento de outros modelos internacionais e assim por diante. Então, esse entendimento é importante de levar. Me lembro que nós estávamos no passado num evento que se chamava Inteligência Artificial 60+. Certo. Então, nosso público ali eram pessoas com 60 a mais, né? Então, eu tinha ali até pessoas de 90 anos interessadas em entender o que era isso. O que é isso tudo que estão falando, que é esse né? oráculo? O que é esse oráculo? O que é isso que eles ficavam aqui, né? Eu até me lembro que tinham pessoas com Parkinson já usando também, tentando usar e entender. Então, questões físicas não tiravam a motivação do entendimento com a idade. Isso achei muito enriquecedor para mim, como experiência de verificar, né? Mas eles tentando entender aquilo. E quando tu falava, esses teus dados vão para onde? Ah, ficam aqui. Não, teus dados não estão nessa caixinha que está na tua mão. Eles não têm essa percepção, estão aqui, estão fora, etc. Ah, professor, nunca tinha pensado dessa forma. Por quê? Tu simplesmente entrega aquele Black Mirror, né, para ele, está utilizando, não tem ideia de tudo que está por trás e para onde meus dados estão, literalmente, às vezes, vazando, né? Certo. Estão sendo expostos de alguma forma. Então, na verdade, a riqueza da inteligência artificial é dados, né? Dados. Dados. Tudo é dados. Tudo é dados. Tudo é dados. Eu E vou- que é nós que iremos alimentar. Eu vou complementar, vou dizer assim, que são os dados e são conhecimentos estruturados também que nós colocamos como regras que ele pode utilizar, Tá. modelado por alguém também. modelados por alguém. Tá? Sim, tá. Então, tudo isso. Mas, claro, o que se trabalha hoje, pegando, né, as falas desse nosso século, né, o novo petróleo é o quê? É o dado. É isso que foi afirmado, né? Há bastante tempo, inclusive, né? Saiu uma grande veículo internacional essa informação, acho que foi 2008, 2006 foi colocado. Então, se isso é um novo petróleo, há um valor considerável nisso. Se há um valor, claro que se tem interesse nele. É como eu falo para os meus alunos também. Quando uma aplicação ou uma solução diz assim, inscreva-se e tem acesso de graça, se eu não pago pelo produto, o produto sou eu. Certo. Os meus dados fazem parte do produto. Ninguém dá nada de graça para você acessar algo. O que você está alimentando, utilizando, está ajudando a treinar um modelo, está ajudando a aperfeiçoar a parte, né, de qualidade desse modelo e assim por diante. Só que nós não percebemos. Nós tivemos várias, que o pessoal chama de trends, né? Em redes sociais. Tire uma foto sua e converta ela no personagem da Turma da Mônica, no personagem mais idoso, etc. Lindo, foi uma brincadeira maravilhosa, eu entrei também, mas eu consciente que o meu dado está sendo utilizado para treinar alguma coisa, óbvio. A tua foto vazou. Sim, óbvio. Ela foi utilizada para treinar um modelo de algum interesse, né, que não sei, vamos pegar o Brizola, interesses que eu não conheço, né, na época do Brizola, e foi utilizado. Sim. Só que as pessoas às vezes entram sem saber do que aquilo significa. E isso é importante mostrar para quê? O que está sendo feito com aquele conteúdo que eu estou
brincando, né? Estou me divertindo entrando numa trend. E Silvio, então assim, os dados são importantes, mas o algoritmo, que é o que faz o treinamento, que é o que dá a direção para o treinamento, Exato. também é importante, Claro, né? Claro, claro. Então a gente pode ter em soluções em fonoaudiologia algoritmos bons e algoritmos não tão bons. Sim. Sim. A gente, um exemplo, né? Uhum. Nós testando para identificar qual que era o melhor modelo de algoritmo para os nossos sons da deglutição. Uhum. Então a gente fez vários para ver qual que tinha o melhor desempenho. Então alguns identificavam mais os verdadeiros positivos, os outros falsos positivos. Então assim, a gente alguns podem ser melhor também para uma coisa do que outros. Então eu também posso, o que eu pretendo, né? Uhum. Então, é uma tomada de decisão, de estudo. E uma sugestão também para além do letramento, né, de conhecer ou de ter alguma consultoria para entender se essa solução é boa para mim ou não, né? Pensando assim, sou fonoaudióloga, vou consumir essa solução. E também para as pesquisas que estão baseando essa solução. Porque, assim, quando a gente pensa em psicometria de instrumentos de avaliação, por exemplo, né? Tem lá os artigos de toda essa construção, né? De toda essa validação psicométrica. E na IA? Excelente, né? A gente tem que ter muito cuidado. É uma leitura crítica de artigo que precisa ser feito, né? E aí a gente fala muito da caixa preta, né? O que seria a caixa preta? Eu ia perguntar, o que é a caixa preta? A tal da caixa preta. Não é só no avião que tem isso? Não é só no avião, né? Nós vivemos com uma caixa preta, né? Então, para a gente... Vamos pegar esses exemplos. Então, a Rafaela falou do machine learning e falou do deep learning em 2 momentos, né? Tá. Então, quando eu treino um modelo baseado num aprendizado de máquina, algoritmos, digamos assim, clássicos da área, o que eu estou fazendo? Eu, humano, estou indicando para ele quais são os atributos ou quais são as características que devem ser utilizados para o aprendizado. Então, o que a gente chama, nesse momento, existe o human in the loop, ou seja, o ser humano tem que estar no processo. Eu tenho que estar. Tá. Mas existe um outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado profundo, que a Rafaela falou também, que ali é o próprio algoritmo que, dentre as features, as características que eu passo, vai decidir quais são as relevantes para treinar. E quando... Aí é o human, não está no loop, né? Eu estou fora desse loop de aprendizado. Aí que mora a caixa preta. Porque eu não sei exatamente como ele decidiu aqueles nas suas... pegando uma rede convolucional, então falando de redes neurais, né? Como ele decidiu quais eram, como ele foi evoluindo aquele entendimento, né? E conseguiu fazer o seu classificador, por exemplo, imagens que apresentam isto ou não. Tá? Então, essa caixa preta é o grande problema. Então, uma das grandes áreas hoje da IA que se mantém no topo é como fazer com que os modelos expliquem como chegaram àquelas conclusões, é a explicabilidade, né? Ele tem que conseguir me dizer, olha, eu concluí isso por isto. Então, o modelo está me explicando como ele chegou. Senão, é uma caixa preta. Eu simplesmente receber isso, o paciente apresenta, né? Daí, pegando o linguajar de vocês, daí que né, eu não vou né? A disfagia, né? Ali... Ok, mas como é que tu concluiu isso? Como é que você, grande oráculo cheio de conhecimento artificializado, aí concluiu? Essa explicabilidade que eu preciso, essa explicação que eu preciso. E que às vezes não é tão inerente do algoritmo. E eu vou precisar de complementação para que ele explique aquela conclusão. Para que eu tenha segurança, né? Senão eu fico inseguro. Como é que tu convergiu? O profissional sabe, frente às evidências que vocês estão coletando e analisando do paciente, tu conclui por A, B, C, D. Tu consegue fazer uma volta e explicar como tu chegou. Isso que eu quero que a máquina faça também para mim. Como é que tu chegou? Isso. E eu acho que perfeito. Silvia, acho que esse é um ponto muito importante. E também a gente entender que todo o método de um artigo, ele precisa dar um passo a passo, né? A gente tem que ter transparência, tem que ser algo reprodutível, tem que ser muito claro, né? Então, todo esse nosso entendimento do que realmente foi feito, então,
vamos ser sinceros, dados podem ser torturados, né? Sim, sim. Em relação à inteligência artificial ou não, né? Não precisa nem Exatamente. falar, né? Não, Até ok, que a ok. gente dá aquela, né? A gente vai. A Aí gente... brainstorm em relação à ciência, A né? ciência, Científicos, tá. ciência. Pode ser uma né? inteligência natural fazendo isso, inteligência Sim, artificial. não precisa. Nem sei se é inteligência, né? Mas enfim. Tá. Mas assim, existe uma cultura, então, de publicação de artigos de como são construídas Uhum. essas soluções? Sim. Sim, e sim. existem checklists também, né? Tá. Assim como tem o Strobe, o Prisma, a gente também tem checklist para a área da IA. Exato. Tá, perfeito. Então, poderia ser um jeito de conhecer aquela solução, entender se ela tem boas evidências ou não. Perfeito. Tá bem. E aí, então, se eu entendi, Silvio, né? Então, machine learning, tu diz para onde a máquina tem que olhar. Tu vai indicar quais são as features mais importantes, né, pelo teu conhecimento, Uhum. vai destacar, porque às vezes tu pode ter bancos, né, de dados ali, ou conjuntos de dados com centenas de variáveis. Então, Uhum. qual é dessas que realmente, por problema que eu estou analisando, eu, especialista, entendo como são as mais relevantes. Vou Uhum. fazer um recorte daquilo, vou treinar. Uhum. Vai dar um resultado perfeito? Provavelmente não. Talvez tenha que voltar no processo, redirecionar quais são as outras features, enriquecer os dados, e aí vai o Entendi. processo, né? Uhum. Digamos aquele, né? Eu estou incrementando com mais dados, eu Uhum. estou fazendo novas tentativas e ver se o modelo vai convergir. É como Uhum. nós em sala de aula com nossos alunos. Quem decide o que vai ser exposto Sim. de tudo, Claro. pelo que é o elemento uma disciplina, somos nós, os professores, para sim. poder convergir por conhecimentos e competências. Uhum. Né? E a deep learning, ela olha para onde ela quiser. Eu abasteço com dados Perfeito. e ela vai olhando e Vai aquilo que é mais atribuindo frequente. pesos, isso. Pode ser Tá. geralmente pela frequência, porque o que mais relevante, digamos, naquele conjunto no momento. Então, quando eu Uhum. fiz um recorte, eu posso não ter pego toda uma amostra Uhum. e aquilo pode criar um viés, Certo. porque eu fiz um recorte. Entendi. Então, aí que mora não é o perigo, há um problema que eu tenho que daí entender viés, né? realmente como Uhum. funciona aquilo Uhum. e buscar me amparar, né, em outros recursos para que eu possa entender como é que ela está funcionando. E tem uma que é melhor, pior, mais adequada. Tudo vai depender de qual é o teu objetivo de Uhum. análise, se tu quer classificar, se tu quer agrupar aqueles elementos, o que é teu objetivo com Uhum. isso? E o que eu tenho de dados. Porque muitas vezes eu vejo o seguinte discurso, eu quero desenvolver o modelo para. Eu pergunto, que dados você tem? Ah, eu tenho isso. Então, o que você quer não permite tu criar um modelo para isso, como tu está buscando. Uhum. Então, volta ao que é o início de tudo, é construir esses conjuntos de dados de qualidade, conjuntos textuais, que nós temos hoje Uhum. vários prontos para português, Uhum. mas, de novo, falem em algumas questões de contexto, em algumas questões Uhum. da linguagem, que daí você sabe muito mais do que Uhum. eu. E tem os vários outros com imagens, tem vários outros com sons, etc. Mas talvez o que eu estou tentando desenvolver para cá como meu objetivo final, eu não tenho esses conjuntos qualificados, prontos. Sim. Eu tenho muita coisa hoje para o pessoal aprender a treinar, Uhum. aprender a trabalhar esses modelos e treiná-los, digamos assim. Uhum. Tu me Uhum. entende? Uhum. Um dos pontos que nós temos hoje, claro, na literatura científica, é que daqui a alguns anos nós vamos ter mais dados sintetizados sobre as realidades humanas do que dados reais. Por quê? Eu consegui dados da saúde para que eu possa efetivamente treinar os modelos, cria toda uma questão de comitê de ética. Então, claro, os hospitais vão dizer assim, não, para que tu quer esses dados? Né? Que dados Uhum. eu posso te passar que não permitam a identificação do paciente? Então, há toda uma dificuldade dessas. Para que eu consiga desenvolver os modelos do mundo real, eu precisaria desses dados reais, mas como às vezes não consigo, o que eu faço? Eu sintetizo dados. Uhum. Sintetizo, pego alguns exemplos, rodo os meus algoritmos e vou sintetizando, é o que mais é feito hoje. Então eu crio o quê? Algo que representa esse mundo real a partir de dados reais que eu tinha, mas não são reais, eles são sintetizados para viabilizar os treinamentos. E aí pode acontecer o quê? Viés, pode acontecer inclusão. Viés em cima do viés. Né? Exato. Do viés. Sim, aquele espelho infinito. Exato, Pode ser? isso. É? Tá. Uma Exato. boa. Tá bem. Tá, então assim,
vamos pensar. Isso está sendo tudo muito rápido, né? Sim. Está acontecendo muito rápido, Esse é o né? problema. Tá, que não é da velocidade do ser humano, né? Não. Não. Não é artificial. É velocidade. E olha só, Da então luz. vamos pensar assim, vamos fazer uma simulação, tá? Então, rapidamente, a gente vai ter soluções para avaliação fonoaudiológica, para terapia Tem já pra fonoaudiológica. terapia também. Imagino que sim, né? Tem Tá. pra terapia. Tá. Eu foquei aqui porque a gente tem muito mais ainda apoio ao diagnóstico, mas tem algumas coisas de terapia, bem poucas, mas tem. Tá. já. Terapia para linguagem. Tem para linguagem também, mas tem para disfagia, para outras áreas. Por exemplo, jogos, né? Uhum. Aí tu tá ali fazendo os exercícios e a IA já te dá um feedback. Ó, você não tá fazendo direito, é Uhum. isso, é aquilo. Tá, perfeito. Mas vai lá. Tá, então me ajudem a pensar num cenário, tá? Que não vai demorar tanto. Não. Então, a gente tem soluções para avaliação, soluções para terapia. E a IA vai substituir o fonoaudiólogo? Não, Não. não vá. Não vá. Então, não. me fala, Rafa. Não, isso não vai acontecer. Ela não pode acontecer. Mas é um medo, eu acho, né? É, E não só é do um fonoaudiólogo, de receio todas as do profissões, Todas as né? clínico. profissões. É um receio, claro. A gente sempre vai ter que ter autonomia. A gente precisa ter o raciocínio lógico. A gente tem que não só decidir Uhum. se aquilo é bom, a gente pode ter o resultado e contrário. Porque se a gente for até pensar na prática baseada em evidência, respeita não só a evidência, mas a decisão do paciente, a sua cultura, né? Uhum. A minha como profissional. Então a gente tem isso, mas a gente não pode, não vai, não deve, a gente precisa ter muita consciência quanto a Essa é isso. a palavra. Tá. Eu acho que essa é a palavra. Nós temos uma questão. Profissionais, né, do Uhum, futuro vão uhum. ser substituídos. Eu acho que o espaço para aqueles que não entenderem essa IA e como utilizá-la efetivamente vai ficar restrito. Sim, Então, esse profissional Ah, que não um for profissional letrado, limitado. vai acontecer isso. Mas o que nós temos de um diferencial? É toda a competência e todo o conhecimento real que o ser humano desenvolveu até pela sua prática, né? Esse Uhum. conhecimento do seu Uhum. dia a dia, da sua amostra de pacientes que ele está convivendo ali, que a máquina não tem. De novo, se a máquina não for treinada, ela não vai perceber um novo case, por exemplo. Ela não vai Certo. entender isso. Ela vai ter que ser treinada. Cabe a mim, ser humano, de alguma forma separar os dados para treinar aquele modelo. Então, parte do meu, né? Uhum. Se somente ela for buscar, essa questão de viés e equívocos pode se tornar constante. Uhum. Mas o que nós não temos é essa palavra central, consciência, nessas soluções. Elas não têm consciência. Elas estão simplesmente repercutindo que foram treinadas e Tá. capacitadas. Uhum. Esse entendimento de um profissional, olha, mudou legislação, mudou o guide, etc., sobre a Uhum. questão de uma doença. Uhum. Novas evidências foram apresentadas, novos fármacos estão disponíveis, Uhum. etc. Esse complexo do clínico, né, da visão clínica do paciente, isso é dos profissionais. Entendi. Então, ela não substitui isso, que é o mais importante, né? Sim. E essa pergunta eu já vi de vários colegas, Uhum. principalmente colegas mais antigos, né, que estão atuando, que Uhum. têm uma formação quando não era tão frequente essas soluções, que se sentem um pouco, a palavra vai ser ameaçados, no sentido, poxa, eu teve uma colega que chegou para mim e disse assim, pô, meus alunos, eu falo uma coisa, eles vão verificar numa IAS, né, batendo papo ali, Sim, se é. sim. Eu comentei com ela, peça, professora, então, que essa IA apresente o seu diploma de médica, né, Aham. com anos de pesquisa e atuação como a senhora tem. Uhum. Mas claro que se torna um pouco não confortável. Imagina você falar algo e alguém vai verificar. Uhum. Mas já se fazia isso com o Google, já se fazia isso com Alta Vista, quando nós tínhamos Alta Vista, etc. Na verdade, a gente sempre deve fazer isso, né? Eu digo para os alunos em sala de aula, vocês não devem confiar em nada, né? Porque o papel aceita tudo, a internet Exato, aceita tudo, né? exato. Mas não confiem nem em mim, nem em vocês. Tentem sempre se colocar numa situação de crítica mesmo, né? Não, Porque eu acho não, que é assim que a gente... Mas eu digo assim, ó, qual é a fonte confiável Claro, dessas informações? Então, isso que nós ensinamos também na universidade, né? Qualidade da informação, da onde está vindo, como é que eu posso checar? E, claro, a questão crítica e buscar criticar, claro, isso que faz a universidade funcionar e a pesquisa funcionar, né? Uhum. Mas é ter esse entendimento
fontes, qualidade, para que Sim. eu possa apoiar as minhas decisões e o que eu vou depois arguir, né? Tá, Evidências. para isso. Perfeito. Eu acho que a gente tem um papel muito importante na universidade, na formação desses alunos, desses futuros profissionais. A gente precisa conscientizá-los e mostrar o que de fato faz eles bons profissionais, né? Que é um raciocínio clínico, um raciocínio crítico, atualização profissional sempre. Eu acho que os bons profissionais, os bons alunos, eles continuam pensando, estudando. Sim, sim. Entendo que talvez algumas pessoas se aproveitem ou utilizem a IA de forma errada por ser mais conveniente. Acho que isso vai existir, né? Sempre existiu, Sempre vai existiu, sempre vai existir, né? Não, acho que talvez não que vá substituir essas pessoas, mas que essas pessoas vão usar de forma errada. Sim. Acho que isso para tudo, em qualquer lugar, a gente tem a pessoa que vai colar na prova, a pessoa que vai dar o jeitinho, a pessoa que o colega vai fazer o trabalho de grupo. É a pessoa que vai usar a IA para pensar por ela. Sim. Certo. Mas acho que isso não se sustenta. Sim. Mas assim, ó, pensando nesse cenário que eu convidei vocês a pensar antes, né? O que de fato na fonoaudiologia e na saúde vocês entendem que é uma realidade, mas e aquilo que é ficção científica ainda? Tu já falaste da consciência, né, Silvio? Mas assim, em termos, Rafa, assim, no mundo da fonoaudiologia, o que já está sendo viabilizado? Tu falaste antes, né? Na área das próteses auditivas, dos implantes, né? Mas assim, o que é muito ficção científica ainda? Boa pergunta, né? O que é ficção científica? Eu não imagino uma robô fonoaudióloga indo atender uma pessoa, assim, né? Ela com seu estetoscópio, jaleco. Eu botei um jaleco no robô. Recebendo o paciente. Recebendo, atendendo, né? Realmente estando no papel, no nosso lugar. Tá. Mas isso não. de uma forma mais realista, como que a gente vai ver a inteligência artificial daqui a uns anos? Ela vai estar em tudo, né? Então, por exemplo, no meu prontuário, vai me ajudar a fazer a descrição. Quando eu colocar os dados, ela já vai apontar critérios de risco, já vai me, possivelmente, direcionar para um diagnóstico. Elaborar alguns laudos. Elaborar, né? Mais otimizada. Isso. Otimizada. Como já é feito, né? Sim, Então, tudo que eu vou alimentando ali de informação, ela vai me ajudando nesse processo de organização desses dados, dos documentos. Talvez, dependendo da área, se eu preciso que faça uma terapia, alguma coisa, então possivelmente essa pessoa pode ter um monitoramento, uma resposta, ter alguma fonte que seja nutrida pela IA. Mas não ela vestida lá. Não ela vestida lá, não. Acho que ela pode estar em todo o processo, mas não ela lá. Eu acho Sempre que não. como dicas, assim, né? Como um apoio, né? Como apoio. Eu não vejo ela como essa figura que a gente viu em tantos filmes de ficção, como esse humanoide, né? Que chega ali para nós e a gente, será que é um ser humano? Será que é uma IA? Mesmo com tudo que está sendo feito em laboratório experimental, né? Então, acho que isso leva um tempo. Mas nessas otimizações do processo, daquilo que nós fazemos de análise de dados, que ela possa me apoiar com laudos, com resumos, com triagem né, mostrando, olha, nessa situação, coloque mais os seus esforços neste aqui, porque os outros ainda estão bem, mas esse está num perfil de um problema de saúde específico lá e ações, né? Mas estamos, sem dúvida, caminhando para essa IA geral, né? Essa IA geral que está em tudo e qualquer lugar. Então, numa cidade inteligente, nós já temos a IA atuando. Quando nós temos as câmeras nas ruas que identificam algumas coisas, que verificam quando tu chega num estádio, né? Tua foto do rosto, etc. E ali já vem algumas questões que podem, né, serem tratadas. Ó, a pessoa procurada, a pessoa que está foragida, sabe? O que for, né? Então, nós temos ela nessas cidades inteligentes. E eu acho que mais... de algum tempo ela vai estar mais frequente,
ela vai estar em mais locais, ela vai estar em mais o termo assim, essa surveillance, essa observação total, ela vai estar presente nos ambientes de cidades inteligentes. Ah, ok. Antes da gente terminar, vamos fazer um ping-pong? Bora. Verdadeiro ou falso? Certo? Eu ia perguntar o que era o ping-pong. Agora eu compreendi. Já jogou ping-pong, Ai, sim? meu Deus. Já, mas porque você meio Maria Gabriela, assim. Né? Exatamente, exatamente. O Silvio já deu algumas dicas do passado, Do né? passado, né? né? Eu Brizola, guardo Marília ali, Gabriela, nossa. ok. Ideia do Sim, olha Tá bem. só. Mas nós fazemos, né, Silvio? Total. Nós fazemos. Isso que me preocupa. Então vamos lá. Eu vou retomar algumas afirmações que a gente já conversou, mas só para a gente poder sintetizar. Daí vocês fiquem à vontade para responder. A inteligência artificial consegue substituir o raciocínio clínico da fonoaudiologia, do fonoaudiólogo? Não, falso. Falso. É falso. Falso. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu entendo que ela consegue auxiliar. Auxiliar. Né? Não Trazendo substitui. elementos no momento em que o profissional, como todos nós ficamos estressados, cansados, somos humanos, ela vai poder auxiliar. Certo, perfeito. Se um modelo tem alta acurácia em um artigo científico, ele já pode ser usado na prática clínica? Falso. 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 Totalmente falso. A gente precisa trazer ele para a vida real, Isso. né? Então a gente precisa fazer uma validação Aqui e agora. aqui agora. Aqui e agora. Aqui agora. Muito Como bem. eu digo, né? Treinamentos, experimentos em ambiente controlado é uma coisa. No mundo real é outra. mundo Né? real. E é verdade, né? Total. E não precisa ser na IA pra gente se dar Não, conta disso, não. né? Tem alguns modelos de terapia. Ai, são muito bonitos. Chega na hora com a criança, a Não coisa vai- não Exato. funciona. A gente tem que Exato. rebolar e às vezes nem assim consegue implementar o modelo com a criança, né? E a gente vai fazendo pequenas adaptações. Uma IA pode apontar disfagia, mas não consegue explicar se o problema é atraso de fase, resíduo ou penetração. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Uhum. É um pouco o que a gente Estou tá me metendo aqui na forma, mas acho que é verdadeiro. Por favor. Verdadeiro, não, é isso aí. Uhum. A IA pode ser útil como ferramenta de triagem e apoio à decisão clínica? Verdadeiro. Verdadeiro. E eu acho que é esse o pensamento a Eu a- respeito da IA, né? Eu ouso dizer que hoje é onde ela é mais eficiente. Uhum. Exato. Porque depois de uma triagem, uma análise aprofundada é do profissional. A partir dali é contigo para poder, né, encaminhar esse paciente e fazer toda uma análise bem detalhada. Uhum. A maior limitação da IA hoje está mais na qualidade dos dados do que nos modelos. Eu diria assim, todo modelo depende dos dados. É. Então, se não houver qualidade nesses dados iniciais, o modelo não vai ter a qualidade pretendida. Então, acredito que seja verdadeiro. Uhum. Verdadeiro. A gente precisa de dados, muitos dados e bons dados. Dados qualificados. Qualificados. Tá bem. Quem está nos assistindo provavelmente vai responder antes de vocês. O maior risco da IA na clínica é ela errar. É falso, né? Porque o maior risco é o fonoaudiólogo não perceber que ela errou, né? Perfeitamente. É quem se apropriar disso para pôr na sua prática e não perceber esse equívoco. Exatamente. Ela errar, ok. Mas Ela pode errar. ela pode A errar, a gente- gente não. Quer dizer, a gente pode até errar, mas a gente tem que estar atento se está cometendo erro ou não, né? Exatamente. O problema é esse. A gente É. errar e não se dá conta. Isso, ela pode errar, mas o teu raciocínio humano vai ter que perceber esse equívoco e se questionar, para que possa elaborar, então, o que seria o correto. Né? Essa é pegar ratão, assim. Essa aí foi, essa aí foi. Essa foi. Essa fadinha. No futuro próximo, a IA deve substituir completamente o diagnóstico clínico na fono? Falso. Falso. Por tudo que a gente já está conversando. E a última. Quem não aprende a usar IA pode ficar para trás na profissão? Verdadeiro. Verdadeiro, total verdadeiro. Tudo isso que a gente está falando, né? Tá Então, bem. assim, só para complementar, Sim. não só a fono, eu vejo todas as profissões ligadas à saúde Uhum. como sendo essencial que tenha esses conteúdos, né, como conteúdo meio de Uhum. atuação para o entendimento. Médico, enfermeiro, fono e todos os outros, porque as ofertas sedutoras de soluções estão para todas as áreas. E aí o não entendimento pode tanto levar ao vazamento de dados de um paciente, não por má fé de alguém, mas por não entender que tu arrastar um PDF com os dados clínicos de um paciente para gerar
um extrato, alguma coisa Sim. lá final, tu tá alimentando um oráculo que tu não sabe para onde foi esses dados. Uhum. Então, esse entendimento de todos os profissionais é fundamental. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu vou convidar quem está nos assistindo a curtir, compartilhar esse assunto, ir nas nossas redes sociais, dar um apoio para nós, porque a ideia é a gente poder trazer temas para conversar e espalhar, fazer um brainstorm a respeito de vários e vários assuntos que são importantes na fonoaudiologia. Então, por favor, nos apoiem. E aí eu vou passar a palavra para o Silvio e para a Rafaela, para eles darem os recados finais. O que vocês, então, sugerem, apontam, para que as pessoas pensem sobre inteligência artificial e fonoaudiologia? Eu vou deixar a Rafaela primeiro, já que ela é fonoaudióloga, né? Pois Depois eu não. complemento. Perfeito. Olha a esperteza, viu? Malandro. Tudo bem. Isso é inteligência inteligência natural. Aprontando. Isso aí não faz, né? Ela já teria se pronunciado, né? Mesmo errado, ela falaria. Acho que a mensagem final é: a inteligência artificial, ela é promissora, mas nós precisamos lembrar que ela nunca poderá, ela nunca deve nos substituir. Uhum. Nós precisamos estudar e mais, nos dedicar à nossa profissão, ter uma prática totalmente baseada em evidências e assim, né, utilizar com bom senso esse recurso que pode otimizar, facilitar, nos auxiliar para que a gente tenha muito mais desempenho e qualidade no nosso desempenho. Perfeito. Sil. Complementando, né? Tudo que a Rafaela falou, perfeito. Essa IA não tem como nós fugirmos dela. Ela vai continuar o seu desenvolvimento até que surjam outros, né, que complementem. Eu acho que nós temos um grande conceito hoje no Brasil e no mundo que a IA se acopla, que é a saúde digital. Uhum. Então, nós estamos com esse desenvolvimento muito grande da saúde digital para o paciente e para os profissionais. Essa IA está acoplada, digamos, está lá. Então, eu tenho que entender realmente o que ela significa, quais são as vantagens, quais são os riscos e limitações. Isso tem que estar muito claro que é a limitação. E nunca, em momento algum, eu abri mão do que é a minha responsabilidade como profissional. Ela é um apoio e assim que tem que ser visto. Todas as decisões e conhecimento vêm do profissional. Uhum. Então, quem vai assinar qualquer laudo no final não é uma IA. Uhum. É o profissional que recebeu as informações, analisou a consistência, digamos, a qualidade, complementou com todo o seu conhecimento desenvolvido por 6, 7, 10 anos ali de prática, Sim. né? Para que aquilo seja levado a uma intervenção com um ser humano. Uhum. Então temos que ter esse entendimento. É um ser humano que está envolvido Sim. em todo esse ecossistema de soluções que a gente tem vivido. Então ela é promissora, concordo com a Rafaela, é extremamente promissora. Mas nós temos que ter todo o entendimento, limitações, riscos. Perfeito. Ananda? Eu quero agradecer, Silvio, Rafaela. A gente tem uma lembrancinha da muito nossa obrigada. colaboradora, Obrigado. a Brain Fresh, para a Rafa. Olha aí. Muito E obrigada. a gente queria também dar a caneca da Fono Compass Que legal. ao Silvio e agradecer a nossa conversa, que foi sobre uma inteligência artificial, mas por inteligência natural. Muito obrigada e muito obrigada para quem estava nos assistindo. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigado.